Oi pessoal, bem-vindo ao Sete Fotos e hoje a gente vai fazer um passeio fotográfico no cemitério do Harry Potter. O nome desse cemitério é Greyfriars Kirkyard. Kirkyard é escocês antigo para cemitério, então ficou Greyfriars Kirk. Ele foi antes um monastério e os monges usavam roupas cinzas. Isso em 1559, quando o monastério foi dissolvido. Aí em 1561 criou-se o cemitério chamado Greyfriars. E ficou Grey por causa da roupa dos monges, que era cinza. Esse cemitério fica bem no centro de Edimburgo, né? E é uma atração turística. Tá sempre cheio de tours, né? De agências de turismo que trazem as pessoas aqui para conhecer o cemitério e a história dele, né? E além de Harry Potter, esse cemitério tem também muita história de assombração. Dizem que aqui tem um poltergeist. Para vocês terem noção de como esse cemitério é sinistro, olha só, isso aqui tá bem na entrada. É simplesmente uma coisa de concreto com duas caveiras. Esse aqui é o lado sinistro do cemitério. É o lado que todas as coisas históricas aconteceram. Isso aqui é uma coisa muito interessante aqui no cemitério. Isso aqui se chama morte safe. Isso aqui é um porta-cadáver. Realmente, é exatamente isso. Quando as pessoas morriam, elas eram desenterradas e vendidas para a universidade. Eles serviam para segurar o corpo das pessoas até que ele tivesse decomposto o suficiente para não poder ser usado para estudos anatômicos na Universidade de Edimburgo, que era uma universidade muito proeminente em medicina na época, a maior da Europa, inclusive. Aí, antes de se passarem uma lei proibindo que os cadáveres fossem trazidos para a universidade, assim, sem identificação nenhuma, as pessoas vinham e desenterravam pessoas mortas do cemitério e doavam para a universidade, ou vendiam para a universidade, na verdade, né? Então, depois da lei, não foi mais permitido que isso acontecesse. Mas antes disso, as pessoas colocavam seus mortos aqui dentro e deixavam eles aí até eles ficarem decompostos o suficiente para não poderem mais ser usados na medicina. Que ninguém gosta de presunto velho, né? Agora a gente vai fotografar outra parte do cemitério que também é muito sinistra, que é o túmulo de George Mackenzie, conhecido como Bloody Mackenzie, ou Mackenzie sangrento, que está enterrado ali dentro. Ele foi um advogado do rei que morava aqui em Edimburgo. E ele foi responsável pela morte de mais de 18 mil pessoas. Mas ele é especialmente famoso por causa dos Covenanters, né? Que era um grupo de pessoas, um grupo de religiosos, presbiterianos, que eram contra a ideia do rei de abolir o presbiterianismo na Escócia. Então, o George Mackenzie ficou responsável por processar essas pessoas, né? E em vez de prender, ele resolveu prender aqui dentro do cemitério. Então as pessoas ficaram presas durante meses aqui dentro do cemitério, num lugar ali atrás chamado Prisão dos Covenanters, que a gente vai ver daqui a pouco. Essa daqui é a lápide do filho dele, chamado Charles Mackenzie. Está enterrado pertinho do pai. E tem muita história de poltergeist aqui, referente a esse túmulo aqui. Na verdade, isso aqui é subterrâneo. Se vocês olhassem aqui para dentro, não tem nada. É só um lugar grande, redondo, escuro e vazio. Mas ali tem uma grade que, se tu entrar, tu consegue acessar a parte subterrânea disso aqui. Ela lá dentro, que ele está enterrado.
Dizem até que tem uma parte lá dentro onde tem uma ossada de pessoas que morreram durante a peste negra, que matou uma porrada de gente aqui em Edimburgo. Aí eles tacaram lá para dentro as pessoas para se desfazer, de um modo de se desfazer facilmente dos corpos, né? Agora a gente está chegando na prisão dos Covenanters, né? Que é ali, naquele portão, que hoje em dia está fechado. Costumava ser aberto, mas agora não, a gente não pode mais entrar lá dentro. Só tem uma agência de turismo que tem a chave dessa porta e que leva a galera para fazer turismo ali dentro. E só, é a única da cidade que tem a chave. Porque foi trancado isso aqui pela prefeitura. Tiveram tantos ataques, mais de 500 ataques reportados, fora os que não foram reportados, de pessoas que foram mordidas, arranhadas, apareceram com hematomas, pessoas que desmaiaram, que é o mais comum, quando estavam aí dentro, visitando. E essa é a prisão dos Covenanters. Aqui em 1679, 1.200 pessoas, 1.200 Covenanters foram presos durante o inverno escocês. Ficaram 4 meses ali, com quase nada de água e quase nada de comida, expostos ao frio escocês, que é extremamente cruel. A maioria morreu de frio ou de fome. Os que não morreram foram morridos e enterrados aqui no cemitério mesmo. E o mais irônico é que justamente a pessoa que colocou todas essas pessoas aqui dentro está enterrada logo ali, que é o Sir George Mackenzie, Bloody Mackenzie. Está logo ali do lado. Então dizem que tem um atrito entre as almas daqui e ele lá, saca? E isso gera um poltergeist. É ele que ataca as pessoas aqui dentro. Inclusive, teve um exorcismo aqui dentro em 2004, eu acho. Teve um padre que veio fazer o exorcismo aqui dentro para liberar as almas. E ele falou em entrevista que ele sentia centenas de milhares de almas e espíritos malignos ao redor dele. Aqui dentro. Só que ele não conseguiu terminar o exorcismo. Porque ele falou que as forças malignas eram muito fortes para ele. Aí ele saiu daqui e morreu algumas semanas depois de um ataque do coração fulminante. Mas se vocês olharem ao redor, não tem muitas lápides aqui. Na verdade, tem muito poucas lápides para um cemitério que existe desde 1561. Mas o que acontece? Não tem como tu botar lápide para todo mundo que está enterrado aqui. Então as pessoas estão simplesmente enterradas uma em cima da outra, camadas e camadas de mortos. Então esse cemitério ganhou o apelido de lasanha. Por causa disso. Os cemitérios aqui na Escócia são não só atrações turísticas, por causa da história atrelada aos cemitérios aqui, mas também as pessoas, os locais, eles vêm para os cemitérios e ficam aí passando tempo, fazendo piquenique no verão, o que pra gente é muito estranho, mas para eles é super comum. Então é uma parte bem comum da cultura escocesa. Essa daqui é uma parede importante da história, chamada Flodden Wall. Essa parede, ou muralha, como era antigamente, foi construída em 1513, depois da Batalha de Flodden, daí que vem o nome. Os escoceses perderam para os ingleses, para variar, em 1513. Perderam miseravelmente. O rei escocês, inclusive, morreu na batalha. E daí, depois disso, eles construíram essa Flodden Wall, que é a segunda muralha que existe, ou existia, ao redor de Edimburgo na época, para proteger a cidade. E agora, a gente está indo para a parte interessante do cemitério, e também a parte mais nova. Foi aqui que a J.K. Rowling passou uma grande parte do tempo dela enquanto ela estava se inspirando para criar o Harry Potter. Então ela olhou o cemitério e pensou, que boa ideia, por que não, né? Então ela juntou a atmosfera fria, úmida aqui do cemitério de Edimburgo com a escola ali atrás,
George Heriot School, a escola mais rica e legal aqui de Edimburgo, com uma visão do castelo lá atrás. E daí ela criou Hogwarts. O que ela fez? Ela juntou a ideia de ser uma escola com o visual do castelo e com essa atmosfera fria, gelada, sombria daqui da Escócia. Essa escola aqui se chama George Heriot. George Heriot era o nome da pessoa que criou essa escola em 1628. Então tem 350 anos a escola. Essa escola também é dividida em 4 casas, igual a Hogwarts. Ela tem a Lauriston, que é o nome da rua. Ela tem a casa chamada Greyfriars, por causa do cemitério. Ela tem uma casa chamada Rayburn, que era o nome de um aluno da escola, que era pintor do rei em mil e cacetada. E ela tem mais uma casa chamada Castle, por causa do castelo de Edimburgo. Aqui no cemitério tem também algumas pessoas mortas que serviram de inspiração, né, para a criação dos nomes dos personagens. Um deles é o William McGonagall, que serviu de inspiração para o sobrenome da Minerva McGonagall, né? Esse cara foi um poeta, William McGonagall, poet and tragedian. Ele era um poeta escocês, conhecido como o pior poeta do mundo. O cara era tão ruim, que depois de uma apresentação pública que ele fez, as pessoas jogaram peixe podre nele. E aí o governo proibiu ele de fazer apresentações públicas. Ele está enterrado aqui. Ou não, né? Já que esse cemitério é uma lasanha. Agora a gente vai visitar o túmulo mais visitado do cemitério, que é o túmulo do Lord Voldemort. Ou pelo menos o túmulo que inspirou o nome Tom Riddle, que é o nome do Lord Voldemort quando estudava em Hogwarts, né? Esse túmulo ele é tão visitado que a prefeitura proibiu os guias turísticos de dizer aonde ele fica aqui dentro do cemitério. Eu tive que procurar na internet, porque estava estragando a grama ao redor do túmulo. Como vocês podem ver, só tem lama nessa porcaria. Apesar de que aqui chove o tempo todo, né? Inclusive tá nevando agora. Se não tivesse tão frio, estaria chovendo. E o túmulo é esse aqui. Na verdade não tem um túmulo, né? É só uma placa na parede, né? Em memória a Thomas Riddle. Na verdade é Riddle, não Riddle. Ela inverteu as letras e criou Thomas Riddle, né? A gente viu vários blogs na internet que contavam um monte de história bizarra, dizendo que ele era um mago, um bruxo que fazia magia negra e que matou não sei quanta gente aqui em Edimburgo e que morreu em um lugar, numa floresta, umas coisas loucas assim, cara. Nada disso é verdade. Ele é simplesmente uma pessoa comum que morreu aos 77 anos. E aqui está enterrado também os 3 filhos deles e a esposa. Se ele tivesse realmente sido um bruxo tão poderoso, ele não estaria aqui. Ele estaria no Norloch, que era um lago que tinha aqui em Edimburgo antigamente. Quando ele foi drenado para a construção da estação de Waverley, a estação de trem, foi tirado de lá milhares de ossadas. As pessoas dizem que eram bruxas, que as bruxas aqui em Edimburgo não eram só queimadas, elas eram também afogadas, né? Elas eram jogadas lá dentro desse lago. Só é uma pena que a gente está aqui de dia, porque de dia não acontece nada. É só de noite que as coisas acontecem aqui. É durante as tours noturnas do cemitério, especialmente lá da prisão dos Covenanters, que os ataques acontecem. Acho que os espíritos aqui do Poltergeist devem ser tímidos. Eles têm vergonha. Não saem de dia. É isso, gente. Aqui conclui nosso passeio fotográfico no cemitério do Harry Potter e do Poltergeist. E eu vim dar tchau pra vocês embaixo dessa árvore aqui, nem um pouco bizarra. Se vocês gostaram, dê um like no vídeo, se inscrevam no canal para receber os próximos updates e até a próxima.